Algumas conquistas são históricas. A segurança da capital ganhou um reforço inédito. A integração entre o Muralha Paulista e o Smart Sampa criou o maior sistema de vídeo monitoramento da América Latina. Já são mais de 89 mil câmeras inteligentes integradas e mais de 15 mil criminosos presos. Com tecnologia e inteligência, os índices de roubos e furtos são os menores já vistos. Isso é fazer história. Governo do Estado e Prefeitura de São Paulo estão trabalhando juntos e fazendo história na capital. Olá, eu sou Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo, e hoje nós vamos conversar a respeito de um dos vilões que fazem do clima da cidade de São Paulo algo ainda enfermo que precisa com urgência de um tratamento severo de saúde. Como vocês sabem, quais são os inimigos do clima aqui na cidade de São Paulo? O primeiro é o trânsito. Nós temos cerca de 8 milhões de veículos movidos a combustível fóssil, ou seja, gasolina e óleo diesel, circulando ininterruptamente por todas as vias e logradouros da capital paulista, que é a maior cidade do Brasil. Não há um momento em São Paulo em que nós encontremos as ruas vazias, aquele deserto silencioso que nunca mais aconteceu. Nem nos anos da pandemia, que aparentemente nós já esquecemos, nós tínhamos as ruas desertas. Não, sempre havia trânsito. E esse trânsito contribui com 61% das emissões dos gases venenosos, aqueles geradores do efeito estufa. O efeito estufa, que causa o aquecimento global, desequilibra o clima. Nós estamos sem condições de fazer previsões e já passou até a era em que nós podíamos falar em mitigação ou atenuação dessa situação climática. Hoje nós temos que focar a adaptação das cidades para que elas suportem esses fenômenos extremos. Fenômenos extremos, eu sempre repito, que não são desastres naturais, são causa, são consequência daquilo que o ser humano deixa de fazer. Então, numa administração do bem coletivo, que não leva a sério a questão ambiental, uma cidade que se viu impermeabilizada e que atende prioritariamente o automóvel e não o ser humano, essa cidade é uma cidade que tem tudo para se tornar o ninho acolhedor das chamadas ondas de calor, né? O professor Paulo Saldiva, do Instituto de Estudos Avançados da USP, um grande médico, respeitado cientista e pesquisador, ele disse que o paulistano tem uma média de vida 4 anos inferior a daqueles que não moram em São Paulo. Por quê? Porque o paulistano chega a respirar quase que algo sólido, de tanto material particulado, de tanta fuligem, de tanto metano, de tanto gás carbônico que ele respira. Então, esse é o grande vilão, está sendo tratado de uma forma paliativa, porque não há condições de, em uma gestão municipal, corrigir erros seculares. São Paulo tem 472 anos de equívocos, né? Naquilo que nós fizemos de errado, enterrar os córregos, retificar rios, desmatar, pavimentar a cidade toda. Tudo isso é erro. Para corrigir, nós vamos levar algumas gerações.
Mas São Paulo não está parada. São Paulo não deixa as coisas acontecerem e não fica só na esfera dos planos. Nós estamos, aos poucos, substituindo a frota de ônibus por ônibus elétricos, não é? Já temos cerca de 1.300 ônibus elétricos. Isso equivale a alguns milhões de árvores que nós teríamos plantados, porque cada ônibus equivale ao plantio de 6.400 árvores. Árvores que prestam esse trabalho ecossistêmico gratuito, mas imprescindível, de sequestrar carbono e expelir oxigênio. Essencial à vida, principalmente à vida humana. Mas eu falei do primeiro vilão, do primeiro inimigo do clima em São Paulo. Qual é o segundo? E esse é aquele sobre o qual nós vamos falar hoje. É aquilo que hoje nós chamamos de resíduo sólido e que já foi chamado de lixo. Por que a gente não fala mais lixo? Porque os países mais adiantados descobriram que aquilo que nós desperdiçamos tem valor econômico. Nós precisamos hoje fazer com que a lei da logística reversa e a regra da economia circular não sejam teorias, mas funcionem na prática, não é? São Paulo é um lugar incrível quando se verifica a sua produção de resíduos sólidos. Nós, a cada dia, jogamos nas ruas mais de 18.000 toneladas de resíduos sólidos. Preste atenção, 18.000 toneladas, não são 18 toneladas, o que já seria alguma coisa muito significativa. Não, são 18.000 toneladas. E qual a quantidade desse resíduo sólido que é realmente reciclado, reaproveitado, entra na economia circular? Um percentual baixíssimo. Fala-se até que não ultrapassa 3% desse volume. Ou seja, 97% dos resíduos sólidos despejados em todos os lugares de São Paulo a cada dia vão formar aquela realidade ainda inafastável, que é o aterro sanitário. O aterro sanitário é melhor do que o lixão, mas é uma solução definitiva? Não, nunca. Por quê? São camadas e camadas de resíduo sólido, ou vamos chamar o nome verdadeiro, lixo, né? Que se enfileiram, que ocupam espaços preciosos. Que espaços são esses? Os espaços que deveriam ser florestas, parques, jardins, lagos, florestas. Tudo aquilo que embeleza o mundo e faz bem para a saúde humana, hoje recebe aquilo que nós jogamos fora. É muito importante que nós recuperemos uma imagem do Papa Francisco, o Papa ecológico, o Papa que em 2015, portanto há mais de 10 anos, vai fazer 11 anos esse ano, editou uma encíclica, que é a mais bela encíclica a respeito da natureza. É uma encíclica chamada Laudato Si. E nessa encíclica ele fala uma coisa importante que nós precisaríamos prestar atenção. Não existe o conceito de jogar fora. Quando nós jogamos fora, nós estamos jogando dentro do planeta Terra, dentro desta esfera frágil que vai se tornando com o tempo uma bola coberta de lixo. Não é isso que nós queremos para o nosso planeta, aquele onde precisarão viver os nossos descendentes. Hoje, pela Constituição da República, a Constituição Federativa da República do Brasil,
né, de 5 de outubro de 1988, nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Ou seja, nós somos inquilinos, transitórios. Nós temos algumas décadas para ocupar esse espaço no planeta e depois nós temos de deixá-lo em condições de uma sobrevivência digna para aqueles que vão nos suceder. Ainda que não tenhamos filhos, netos, bisnetos, alguns terão. A humanidade é feita por sequências de gerações que vão se sucedendo, mas nunca houve na história do mundo um momento tão triste, tão grave, tão a necessitar de uma resposta consistente por parte da humanidade que ainda pensa. E um desses problemas gravíssimos, acabamos de dizer, é a questão do resíduo sólido. O que é que nós precisaríamos fazer? Primeiro, cada indivíduo, cada ser humano deveria pensar: eu não preciso consumir tanto. Nós estamos submetidos à lei do consumismo, ou seja, compramos demais, gastamos demais e com isso nós desperdiçamos demais, jogamos coisas, nós, em vez de nos servirmos da reutilização, de usar até o último recurso aproveitável, não, nós compramos novo e vamos deixando aquilo de lado, né? Então nós precisaríamos consumir menos, desperdiçar menos, e uma coisa que contribui para que a nossa faixa de aproveitamento dos resíduos sólidos seja esse índice miserável de 3%, nós precisamos aprender a descartar. Quando nós vamos segregar aquilo que nós vamos dispensar, que nós vamos descartar, nós precisaríamos pelo menos separar aquilo que apodrece, aquilo que nós chamamos de resíduo orgânico, resto de comida, pedaços de folha, vegetais, legumes, frutas estragadas, tudo isso que vai apodrecer, que é orgânico, que tem vida, né? Tudo isso está cheio de bactérias, né? De vermes, daqueles que vão dar o destino final para aquilo que nós jogamos fora. Isso precisaria ser guardado num recipiente, porque ele pode se transformar em fertilizante, ele pode ser utilizado na compostagem, que é preparar uma terra para que ela fique nutritiva, né? E que esses nutrientes alimentem novas plantas, novos legumes, novas frutas, né? E nós deveríamos destinar a outro espaço, a outro recipiente, o resíduo sólido. Papelão, vidro, isopor, o maldito plástico, né? Por que eu falo maldito plástico? Nós vivemos alguns milênios sem plástico, mas assim que nós inventamos o plástico, que é extraído do petróleo, ele plastificou o mundo. Já notaram que tudo tem plástico, né? E o plástico, ele não é absorvido pela terra, pela natureza. Ele pode durar milhares de anos. Os cientistas atuais, eles dizem que o primeiro problema, o mais grave da humanidade é a questão do aquecimento global. É o cataclismo climático que nos assusta com tempestade, com ondas de calor, com tudo aquilo que nós não esperávamos começa a acontecer. As estações já não são aquelas regulares, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós tínhamos o chamado Plano de Prevenção de Chuvas de Verão. Tivemos de mudar o nome e falar Plano de Prevenção de Chuva, porque não é só no verão que chove. A chuva acontece quando ela quer, ou seja, a terra está desregulada, está desequilibrada, ela está
completamente enferma por nossa causa, não é? Então, os resíduos sólidos, nós precisaríamos fazer essa dupla destinação, porque ainda somos um país em desenvolvimento, um país emergente. Nós não somos o primeiro mundo, né? Nós não estamos ao lado das nações mais adiantadas, mais civilizadas, mais cultas. Não, nós estamos ainda numa espécie de rabeira do mundo, porque no mundo civilizado há, como na Suíça, 9 destinações. As pessoas têm que colocar o resíduo sólido de acordo com a especificação que vai torná-lo mais aproveitável para a economia suíça. Por exemplo, vidro verde, vidro marrom, vidro branco, vidro azul, papelão de uma determinada dimensão, papel, canudinho plástico, copo plástico, tudo é dividido de uma forma que a população aprende e colabora para que daquilo que nós jogamos fora, nós possamos extrair o máximo proveito, né? Então, seria muito importante que cada pessoa pensasse: eu não estou cumprindo com a minha obrigação cidadã apenas colocando o lixo na rua, ou apenas colocando o lixo na portaria do meu prédio. Não, eu preciso separar adequadamente, colocar aquilo que é orgânico num recipiente, aquilo que não é orgânico num outro, fazer uma separação por frações, a fração que apodrece e a fração que não apodrece, né? Ao mesmo tempo, nós precisaríamos exigir do empresariado, das empresas, né, dos grandes conglomerados econômicos, que eles cumprissem a lei da logística reversa. Ou seja, quem produz alguma coisa que tem uma duração, tem um ciclo de vida previsto, é obrigado a cuidar do resíduo quando o objeto deixar de servir para a sua finalidade. Isso funciona há décadas na Escandinávia, que é um lugar muito civilizado. Você não encontra em Estocolmo desmanches com carros Volvo ali abandonados. Não existe carcaça, porque a Volvo é responsável por todos os veículos que ela fabrica. Ela reaproveita e ela dá utilidade, e isso significa injeção econômica. Nós precisamos também nos conscientizar de que depende de cada um de nós fazer com que a economia circular não seja uma mera mensagem, uma teoria, uma proposta dogmática que não tenha aplicação na prática, né? E como? Usar as coisas até que elas terminem. Por que nós precisamos trocar toda hora de tênis? Por que nós precisamos comprar 10 camisas se nós usamos 2 ou 3 e elas podem nos servir? Por que não existe aquele costume salutar de civilizações mais adiantadas que fazem passar a roupa do filho mais velho para o segundo e daquele para o caçula, né? Para dar um aproveitamento às coisas. Não jogar comida fora. O mundo desperdiça, joga fora 1 bilhão de toneladas por dia de comida manipulada, de comida que passou pela cozinha, pelo talento das cozinheiras, mas as pessoas acham que é normal colocar um prato repleto de alimento que depois vai ser desperdiçado, vai ser jogado fora. Não, isso é pecado, né? Vejam que paradoxo do mundo contemporâneo. Metade do mundo tem problema de obesidade, metade do mundo passa fome. Não pode existir isso, principalmente num país que é considerado o celeiro do mundo, essa promissora potência verde chamada Brasil. Ela tem tudo para dar certo, só que ela precisa de nós, ela precisa de cada um, porque se nós não fizermos a nossa parte, nós somos cúmplices desse projeto muito eficiente e exitoso de acabar com o mundo. Só que a Terra não vai acabar.
ela vai apenas deixar de ser o habitat natural para qualquer espécie de vida, principalmente dos homens. Se acontecer isso, nós teremos culpa. Eu espero que não aconteça, e vocês também.